Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos, bem-vindas a esse espaço de diálogo virtual do Fundo Positivo. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook e também está sendo transmitido em nosso canal no YouTube. É com grande satisfação que nós retornamos a esse espaço de diálogo virtual, que foi muito intenso no ano de 2020, e neste retorno a gente quer poder ter esse espaço como um espaço de troca, um espaço efetivamente de diálogo. Então, vocês que irão participar dessa live, como sempre, deixem seus comentários, deixem suas perguntas, que iremos responder no transcorrer da live. Me chamo Arlen Henriques, sou coordenador geral do Fundo Positivo, um fundo que financia cerca de 150 organizações da sociedade civil em todo o território nacional, trabalhando com o tema da saúde e direitos sexuais e reprodutivos. O Fundo Positivo, desde o ano de 2020, executa um projeto chamado Saúde Positiva. O Saúde Positiva, ele visa democratizar o acesso de informações tidas como biomédicas para lideranças de organizações da sociedade civil e para profissionais de saúde. O projeto Saúde Positiva, ele tem um hot site dentro do site do Fundo Positivo, onde nós hospedamos todas as nossas ferramentas de comunicação que vimos produzindo, como podcasts, spots, vídeos informativos, cards nas redes sociais, seminários webs. Mas hoje, essa live do Saúde Positiva, ela quebra um pouco o seu protocolo e não vai falar do tema de HIV. A gente pede licença ao Saúde Positiva para falar de um tema tão necessário no momento, porque a gente sente também a necessidade que as lideranças das organizações da sociedade civil estejam apropriadas de informações atualizadas, de informações fundamentadas e baseadas na ciência sobre a Covid-19. Essa é uma live chamada Atualização sobre a Covid-19. E para contar com a colaboração hoje à noite, com esse tema tão importante, nós temos uma convidada, doutora Fabiane Elfar. Luiz, pode, por favor, colocar a doutora Fabiane? Isso. A doutora Fabiane Elfar é médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, diretora médica da América Latina, da MSD, mas eu gostaria também de quebrar o protocolo profissional e dizer da minha grande satisfação de ter ela aqui hoje como convidada, pois trabalho com essa profissional há 5 anos. E, sabe, aquela grata satisfação que a vida profissional dá, eu sou muito grato ao meu trabalho, e eu sou grato por também o meu trabalho me oportunizar o conhecimento de pessoas que contribuem para o enriquecimento da minha trajetória de vida. A trajetória de vida profissional, mas baseada no caráter humano que essa médica tem. Então, é com muita alegria, embora é um nome difícil de falar hoje em dia, diante de tudo que está passando, mas é uma alegria porque eu tenho uma alegria de compartilhar 5 anos de aprendizado com a doutora Fabiane Elfar. Boa noite, doutora Fabiane. Muito obrigado. Boa noite, Harley. Boa noite a todos as pessoas que fazem parte desse projeto maravilhoso, o Fundo Positivo.
Harley, é um prazer estar com você essa noite e com todas as pessoas da audiência do seu canal. E suas palavras me deixaram emocionadas, tem sido um prazer trabalhar com vocês, mas principalmente ter essa oportunidade de contribuir no dia de hoje com um assunto tão dramático quanto o que a gente está vivendo em relação à Covid-19. Então, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de tentar contribuir com a sua audiência para que a gente esclareça as dúvidas e tome as decisões corretas em relação a esse momento caótico que nós estamos passando. Então, meu muito obrigada para você e a minha alegria recíproca de estar aqui hoje com você. Certo. Doutora, inclusive o Saúde Positiva, né, esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele surgiu a partir de uma reunião que eu tive com a doutora Fabiane no ano passado, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma parceria muito grande que a gente tem. Mas, doutora, além do Saúde Positiva, o Fundo Positivo, ano passado, executou um projeto com o nome Comunicação Positiva, que começou em junho de 2020 e finalizou 9 de dezembro. O Comunicação Positiva foi um projeto que era todo voltado para a Covid-19, para levar informação para as nossas lideranças e para o público em geral, acerca da Covid-19, para contribuir para a diminuição do impacto da pandemia na vida das pessoas. E com esse projeto, nós produzimos também podcasts, vídeos e as lives. As lives eram semanais, doutora. Aconteceram 20 lives, que contou com a participação de ilustres convidados do Hospital Emílio Ribas, colegas seus, da Fiocruz, que foi um grande parceiro das lives. Nós conseguimos atingir 3 milhões de pessoas com essas lives. Chegou 9 de dezembro, o projeto se encerrou. Mas se encerrou justamente no momento da pandemia, que parece que estava um pouco mais tranquila, vou usar essa palavra. Né? Se a gente lembra, as praias começaram a ficar lotadas no verão, né, doutora? Sim. Eu fui aqui ver no meu fonte G1, coloquei número de óbitos em 9 de dezembro, quando acabou a última live. 848 óbitos. Número de óbitos hoje, 3.200. Doutora, depois de um ano, a situação está pior. Está devastadora, está dramática, usando suas palavras, né? E a primeira pergunta que eu trago, porque é importante essa live, é uma live informativa, é entender o porquê disso. Doutora Fabiane. Luiz? Doutora Fabiane caiu? Oi. Não, eu estou ok. É entender um pouco, como é uma live informativa, a gente quer entender um pouco o que é que nos trouxe até essa situação. Tá? Eu peguei aqui, doutora, ao mesmo tempo, um mapa do mundo que mostra os países que têm maior restrição de entrada de cidadãos. São 3. África do Sul, primeiro lugar, segundo Brasil, terceiro Reino Unido. Ou seja, os 3 países que foram identificados mutação do novo coronavírus. A minha pergunta inicialmente, o que estamos vivendo aqui hoje, nesse momento, essa situação, essa sensação de horror que está vivendo, é fruto dessas mutações da África do Sul, do Reino Unido, do Brasil, Manaus? Essas 3 mutações, elas já estão no Brasil? Falando do Brasil, para emendar a pergunta, o chamado mutação P1, P2 e P9 já está também em todo o território nacional? Por favor, doutora. Bom, Harley, eu vou tentar fazer um apanhado, porque eu acho que é importante, nós completamos um ano de pandemia, e eu acredito que é importante nós olharmos para trás, porque a gente deveria ter aprendido com o que aconteceu conosco no Brasil no ano passado, e a gente deveria ter aprendido com o que aconteceu e tem acontecido com a Europa. Então, esse é um vírus que infecta ser humano de uma forma bastante importante, ele é muito contagioso, é um vírus que ele tem uma disseminação através de gotículas, principalmente, e aerossóis, que são aquelas partículas muito pequenininhas que ficam flutuando no ar. Por isso, a importância
que rapidamente se descobriu como era o formato da transmissão desse vírus, de se usar máscaras e também manter as mãos higienizadas com álcool, lavar com frequência e também manter o distanciamento social. Por quê? Porque esta é a forma de que o vírus se dissemina. Então, esse é o ponto 1. Quando a gente vai entender a epidemiologia, vocês notem que os primeiros casos começaram no finalzinho de dezembro, lá na Ásia, e em fevereiro a gente já tinha casos aqui. Então, tudo é globalizado. Então, não tem fronteiras, a não ser que sejam fechadas, mas não tem fronteiras no mundo de hoje. Então, isso tudo se espalha. Então, o que eu posso comentar inicialmente? Existiu um aprendizado naquele momento, quando a gente olhou para o que aconteceu na Europa, que utilizar máscara e manter o isolamento social era algo importantíssimo para evitar essa catástrofe a qual nós estamos nesse momento. Então, isso não foi feito. Então, tudo que deveria ter sido feito com esse aprendizado do ano passado era evitar que esse vírus circulasse em grande quantidade, num número grande de pessoas, porque ele circulando mais, ele se multiplica mais, e vírus funciona desse jeito. Todos os vírus funcionam assim. Quanto mais eles se multiplicam, mais chance eles têm de replicar, de fazer uma variante nova, ou seja, de mudar a sua genética e se transformar em outro vírus. E aí você fala, nossa, mas por que a variante predomina? Porque ele se adapta melhor no seu corpo, e aí você passa a ter a variante, ou seja, a variante é uma evolução daquele vírus que nós tínhamos em março. Ele mudou tanto, se adaptou tanto, de tanto que ele se espalhou nas pessoas, que ele aprendeu uma forma na qual ele se adaptava melhor ainda ao nosso corpo. Então, veja a situação que vai de encontro à sua pergunta, Harley. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de casos novos, estou falando agora de Brasil, né? Em torno de 80 mil casos novos por dia, isso porque nós não testamos todas as pessoas que deveriam ser testadas, porque a gente não tem capacidade física para fazer isso. Então esse número pode ser até maior. Então imagina o quanto que ele circula. Cada pessoa, cada 100 pessoas pode infectar até 120 pessoas. Então imagina a carga de infectividade que tem, ou seja, como eu posso espalhar esse vírus se eu não usar as medidas adequadamente? Quando eu olho para tudo isso e descubro que tem uma variante, ou seja, que passou o tempo, esse vírus seguiu se multiplicando à vontade e ele criou um filho novo, que é chamado variante, que é mais adaptado ao nosso corpo em termos de contágio, e ele é mais perigoso, os estudos estão indicando que ele é mais perigoso, que ele pode ser mais letal, junto com um descontrole completo de medidas do setor público que deveriam estar unidas, deveriam ter uma coalizão e dar regras claras para a população de como é o contágio, de como nós devemos seguir nesse ponto. Então, quando você une tudo isso, você une as pessoas andando livremente, transitando livremente, e o vírus se espalhando, se multiplicando e criando essas variantes, junto com um desgoverno completo, junto com falta de vacinação, né? A gente atingiu, está valendo hoje, 6% da população com a primeira dose. Ora, isso é muito pouco para um país da nossa dimensão, de 215 mil habitantes. E aí eu vou para o outro lado, a gente olha um país grande como os Estados Unidos, que está vacinando 3 milhões de pessoas por dia, que até um mês atrás estava com 200 mil casos novos por dia, e agora está em torno de 35 mil. Então, vacinar também funciona. Então, e como, né? Então, essas variantes, elas estão circulando, sim. Nós não temos capacidade, com os exames que a gente faz, de mensurar qual é a variante de cada uma das pessoas, mas a P1 de Manaus, nem precisa mais falar que é de Manaus, porque ela está espalhada pelo Brasil, e certamente a gente tem todas as outras, inclusive porque as nossas fronteiras sempre tiveram abertas, e sempre veio quem quis para o nosso país, Harley. Tá. Doutora, algo que também eu vou dividir em bloco as nossas conversas, tá? A respeito desse novo momento que está em passado com a Covid-19. Em relação a essas mutações do vírus, eu queria primeiro pegar um bloco relacionado à prevenção. Tá? A senhora acabou de mencionar a questão ele é muito mais infectante, né? Essas mutações, ela tem um grau de se infectar muito mais forte do que o novo coronavírus de março do ano passado.
Isso implica o quê para o cidadão comum, para as pessoas que estão nos escutando? Exemplo, a gente sabe que a tríade da prevenção é distanciamento social, higienização das mãos e máscaras. A gente tem visto muito algumas pessoas usando 2 máscaras, por exemplo. A partir é recente isso, né? É de um tempo para cá. Realmente mudou algo em relação a uma prevenção nesse novo momento? Sim, usar 2... Desculpe. Junto com a prevenção, eu queria falar uma outra questão, que no começo, a gente tinha, querendo entender o vírus, a gente tinha uma questão em relação, por exemplo, com superfície. E com o passar do tempo, a gente já escuta uma grande maioria das pessoas dizendo que superfície não transmite. Então, as pessoas deixaram de higienizar produtos que chegam. Então, ao mesmo tempo que se usa 2 máscaras, passou a deixar de fazer determinados tipos de prevenção, como se tinha no início da pandemia. Então, pode falar um pouco sobre prevenção. Uhum. Bom, o que é o mais importante? O mais importante é a transmissão que a gente tem do vírus quando a gente está falando, ou quando espirra, ou quando canta, ou quando fala. É isso. E aí, quando você está falando, as gotículas que saem da nossa boca, elas podem alcançar até 1,80 m e 2 metros. Por isso que o distanciamento social teria que ser, no mínimo, de 2 metros, dentro das escolas, de qualquer lugar. Usar a máscara, tampando a boca e o nariz, não só a boca, seria fundamental para evitar que essas partículas, enquanto eu estou falando, elas cheguem na outra pessoa. Então, se ambos estiverem usando a máscara, a gente diminui muitíssimo o risco. E aí, observou-se que usar 2 máscaras é uma medida mais eficaz do que uma, principalmente porque as máscaras de pano são muito falhas. Então, existem máscaras de pano que a trama dela, ou seja, como é feita a malha dela, ela tem um espaçamento que permite a passagem de alguma coisa, de algum perdigoto, alguma coisa assim. Então, usar 2 máscaras, atualmente, nós seguimos aprendendo muito com essa pandemia e com essa doença, e hoje é mais seguro. Inclusive, em transportes públicos, ou seja, ambientes fechados, o ideal seria que as pessoas pudessem usar um outro tipo de máscara ainda, que é uma chamada N95, que filtra partículas muito pequenininhas, que não são só aquelas que saem junto com as gotículas de saliva, mas são aquelas que, quando eu espirro, elas ficam feito uma poeirinha no ar, e aquilo pode ficar até um dia no ar. Então, a Alemanha, a Áustria, elas obrigaram as pessoas no transporte público a utilizar essa máscara. Agora, voltando ao ponto de prevenção, você falou da tríade, né? O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos. Olha que curioso. As pessoas andam de máscara na rua, mas aí elas vão para um restaurante e entendendo que aquela pessoa conhecida que está sentada ali na frente dela, por ela aparentar estar bem, é de máscara, e aí ela conversa com aquela pessoa na refeição, e o garçom conversa com eles. Então, os restaurantes, se as pessoas realmente não tiverem adequadamente entender que essas práticas de higiene valem para todos os momentos, você realmente acaba se contaminando. Então, tem muitos casos de contágio descritos nos estudos, de contaminação em restaurantes, justamente porque é um momento que você baixa a guarda, você tem que tirar a máscara para se alimentar. Então, o que fazer? No momento que nem esse, onde a situação está fora de controle, não dá. Então, o distanciamento social, ele é importante com o uso de máscara, o que significa que se você tiver que manter as 2 medidas, não dá para ir num restaurante, porque você vai se contaminar, basta ter uma pessoa doente, e o contágio é muito alto. Então, isso é um grande perigo. Então, eu acredito que seja muitíssimo importante nesse momento, mais ainda, cuidar da máscara, cuidar do isolamento, não tirar a máscara para falar no celular, não tirar a máscara para espirrar, manter as mãos higienizadas, não tocar o rosto de forma nenhuma, esquece, né? A não ser que você passe o álcool na mão, mas a máscara até ajuda nisso, porque com a máscara você não põe a mão na boca. Então, são medidas muito importantes. Em relação às superfícies, Harley, que você mencionou, elas têm um papel interessante, mas elas não são mais importantes. Eu gostaria, se eu pudesse deixar claramente um apelo para todas as pessoas que gentilmente estão nos ouvindo hoje,
o ponto mais importante é o uso da máscara, é o distanciamento social, é não permanecer no mesmo ambiente do que pessoas que não sejam aquelas que convivem já com você na sua casa, ou seja, não convidar pessoas para virem à sua casa, principalmente nesses feriados prolongados que nós vamos passar em São Paulo, porque as pessoas vão tirar a máscara para tomar uma bebida, para conversar, e ali vai existir um risco de contágio muito grande. Um pequeno detalhe só, Harley, aproveitando carona nas suas excelentes perguntas, não podemos esquecer que as pessoas começam a transmitir essa doença até mesmo 2 dias antes de ter os sintomas, o que significa que você pode convidar um amigo para sua casa, ele pode falar, não, pode vir, eu tô ótimo, não tenho nada, não tenho dor de cabeça, não tive diarreia, não tenho febre, não tenho nada, eu posso ir na sua casa sim. E aí essa pessoa está infectada e ele está transmitindo. Então não dá para saber, esse é o grande problema dessa doença, que essa doença começa a transmitir antes e você não sabe quem está doente. Isso, eu tinha até criado aqui um bloco de mitos e verdades, mas a senhora deu um espaço para trazer logo Deu spoiler. Do mito e verdade. Assintomático, transmite ou não transmite? Transmite. Sim, transmite. Isso é verdade, transmite. E principalmente as crianças, elas têm casos menos graves, em geral elas são assintomáticas, mas elas transmitem. Então, esse que é o problema. E aí eu escutei de um grupo de pessoas dizendo o seguinte, não, a gente vai se encontrar sim, só que todo mundo vai fazer o teste antes. E aí eu pergunto, você está fazendo o teste que está medindo o quê? Porque dependendo do momento que você fizer, o teste está negativo, porque ainda não tem carga de vírus suficiente para ser dosada pelos testes que nós temos disponíveis, mas você já está doente. Então não adianta acreditar em medidas fáceis, como por exemplo, estou bem, estou me sentindo bem, vou tirar a máscara, vou confraternizar com outras pessoas nas casas delas, ou em bares e restaurantes. Não dá, infelizmente não dá, é triste dizer isso, mas não dá, não é momento ainda. E confiar nos testes, você pode ter feito o teste e pode ter se contaminado no dia seguinte, né? Sim. Sem dúvida, essa situação que nós estamos vivendo hoje, talvez foi uma avalanche de situações que começou a acontecer no Brasil, nesse momento que deu uma tranquilizada, 848 casos em dezembro, mas foi eleições, depois festa de final de ano, depois verão, carnaval, né? Bom, doutora, mas aqui a gente já estamos aqui, fico muito feliz vendo aqui a participação das organizações que têm entrado, têm dado boa noite, diversas organizações da rede de apoiados do Fundo Positivo. E em relação ainda no bloco da prevenção, eu tive aqui uma pergunta do participante Otoniel, do Cordel Vida da Paraíba. Eu já ia fazer essa pergunta que está relacionada ao bloco de prevenção. Vacinas. Hoje, a gente tem, no Brasil, 2 vacinas que estão sendo aplicadas, né? Conhecidas como a Coronavac, do Instituto Butantan, e da AstraZeneca, da Fiocruz. Mas no mundo, a gente já tem a Moderna, já tem a Janssen e já tem a Pfizer. Com essas mutações, doutora, essas vacinas, elas têm aplicabilidade, abrangência para atingir, né, essas mutações do vírus? Olha, isso está sendo reestudado, mas a princípio as vacinas têm alguma validade, sim. Então nós não deveríamos deixar de nos vacinar pensando nisso, isso é número 1. Essas vacinas de RNA, como eles chamam, né, que mexe na parte genética, parece que não é difícil você adaptar a vacina para a nova variante. Então, pode chegar, ou seja, temos que tomar as vacinas sim, com a indicação do fabricante. Então, algumas são 2 doses, tem outra que é 1 dose, a de 1 dose não tem no Brasil ainda. Tentar respeitar esses intervalos, né? A Coronavac é pelo menos 3 semanas depois, já a vacina da AstraZeneca, da Oxford, ela é pelo menos 3 semanas depois. Então, tudo isso é importante para a gente manter aquele nível de eficácia que é em torno de 76%
para a vacina da Astra e da vacina da Coronavac em torno de 50%, mas isso já é ótimo, porque a gente tem realmente que imunizar as pessoas. Então, as variantes, elas podem ter impacto sim, isso está sendo estudado, não tem uma resposta agora preto no branco para te dar funciona ou não, mas a única coisa que a gente tem na nossa mão é se vacinar nesse momento. Então, eu aconselharia fortemente, conforme for chegando os grupos, de cada um determinado pelo governo ou pela saúde do seu município ou do seu estado, que as pessoas se vacinem sim, vai ser bastante importante. Vacina sim. Vacina. Em relação à vacina, doutora, eu até vi a sua entrevista na CNN essa semana a respeito do tema relacionado à portaria do Ministério da Saúde que autorizou que estados e municípios pudessem utilizar todo o seu estoque para as vacinas para ampliar a vacinação da primeira dose. Mas e aí? Como fica se as 2 vacinas que estão no Brasil requer 2 doses? Vai ter problema na imunização devido a isso? Então, Harley, essa é uma pergunta muito importante. Eu fiquei contente que a CNN a fez, porque a gente tem que esclarecer isso para a população. Em geral, em vacinas, quando você dá uma dose, aquela dose não está perdida, ela é uma dose válida. O ideal seria dar a primeira dose e respeitar o calendário para fazer a segunda dose, seguindo as indicações do fabricante. Mas olha que interessante, essa estratégia do governo, na minha opinião, é bastante importante. Chegou num momento tão grave que nós estamos, que imunizar o maior número de pessoas nesse momento é importante, mas tem que ter garantia da segunda dose, senão nós não vamos alcançar esse 76%, 79% da vacina da AstraZeneca e não vamos alcançar os 50%, que é o que está sendo falado da vacina da Coronavac. Agora, por que vacinar mais gente é importante? Porque mesmo com uma dose, já há algum impacto em algumas pessoas. Tem pessoas que com apenas uma dose já alcançam um grau bom de imunidade. Então, a nossa situação é tão grave que eu concordo com essa medida do governo, mas é importante que exista planejamento, que é algo que o nosso país padece muitíssimo. Então, tudo a gente teve tempo, abrindo o meu coração para vocês, o que me traz bastante tristeza nessa situação toda que a gente está vivendo hoje, é que tudo a gente teve tempo de planejar. A situação ficou grave na Ásia em janeiro, o vírus se espalhou aqui em março. A gente teve 2 meses para pensar. Nós vimos o que aconteceu em Manaus e nós sabíamos que isso ia se espalhar, e vários médicos, incluindo eu e vários outros colegas do Emílio Ribas, de outros locais, falaram claramente que a situação agora, em março, essa que a gente está vivendo, ia ser exatamente essa. Isso foi previsto, porque existem modelos matemáticos que vão dizendo, olha, você está contaminando esse tanto, você está contaminando esse tanto, e aqueles números vão crescer, e tudo isso foi projetado, e mesmo assim a gente decidiu ignorar a situação em relação ao que deveria ter sido feito para valer, e agora a gente está passando isso. Então, voltando, uma dose, eu acho que pode ajudar a população, mas é importantíssimo que nós tenhamos a oportunidade de ter a segunda dose para ter a população imunizada adequadamente, o que é um direito de todos. Sim. Doutora, vacinas, e eu já também estava aqui no meu bloco de mitos e verdades, mas a participante Elvacilene Santos traz esse tema, que eu acho também muito importante de tratar aqui, que é a questão, digamos, do tema recontaminação, né? Então, existem, né, já um razoável número de pessoas que se infectaram com a Covid-19 e que produziram uma resposta imunológica e que hoje são testadas e produzem o chamado IgG, né? Não IgM, o IgG, que é o anticorpos para Covid. Primeira pergunta, essa imunização natural, ela também é uma imunização que se pode contar para o não adoecimento ou não gravidade de uma nova contaminação? É possível se recontaminar novamente com IgM positivo?
um IgM alto. E aí a pergunta da Evadilene é: se a pessoa já teve Covid e está com IgM alto, com quanto tempo pode tomar a vacina? Ótimo, excelentes perguntas, e essas vão poder ajudar bastante a todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Bom, primeiramente, reinfecção, ou seja, pegar novamente, é absolutamente possível, e tem vários casos documentados, então é um pensamento bastante errado as pessoas que pegam o vírus, e eu escuto falando isso, né? Não, doutora, eu não estou usando a máscara porque eu já peguei. Eu falei, mas você pode pegar de novo. Além do mais, porque existem essas mudanças do vírus, né? O vírus, ele muda. E um outro ponto é que parece que nós não temos imunidade permanente. Vocês lembram quando a gente tinha sarampo, antes da vacina de sarampo? Você tinha o sarampo e você ficava livre do sarampo pro resto da sua vida. Isso não é uma verdade para a Covid. Esse vírus está mais parecido com o nosso vírus da gripe, que pode ser que seja um vírus que veio para ficar, que ele vai mudando todo ano, e que talvez, especulando aqui com vocês, a gente tenha que ter uma vacina todos os anos, como um vírus que vai estar cronicamente conosco. Então, pode pegar de novo, sim. É importante dizer que a imunidade, tanto da vacina quanto a imunidade dita natural, essa depois que a pessoa teve a doença, ambas elas, a gente não sabe o nível de proteção. Então, tem pessoas que pegaram e 2 meses depois, eu conheço casos de pessoas que se infectaram novamente e que tiveram formas até mais graves. Isso não é uma regra, não, mas foram alguns casos que eu pude acompanhar. Agora, mesmo a vacina, Harley, interessante dizer que a gente não sabe, pelo curto tempo que a gente tem de estudos com as vacinas, se elas vão nos proteger a vida toda, ou se daqui a um ano a gente vai ter que vacinar todo mundo de novo, a gente não sabe. Mas tem um dado muito, muito bacana para compartilhar com vocês. Os países que vacinaram em grande monta, com vacinas boas, com as tais 2 doses, os resultados são belíssimos. Eu estou falando aqui de Israel e estou falando aqui dos Estados Unidos. Ambos os países vacinaram rapidamente e você nota, a curva é lindíssima. Você nota aquele número de casos altos, número de casos novos muito altos, e depois aquilo cai. Então, as vacinas são importantes, elas têm que estar aí. Não vamos ficar só, eu já tive a doença, não vou nem me vacinar. Quem já teve a doença tem que se vacinar. E aí, indo para a pergunta dela, que é importante? Só esperar passar a fase de sintomas e de convalescência, ou seja, se você ainda não estiver bem, ainda estiver sintomática, não, porque ninguém quer que você saia de casa para espalhar o vírus numa clínica de vacinas ou num drive-thru ou o que seja. Mas, em geral, não tem uma data certa para isso, mas melhorando os sintomas você já poderia. Então, vamos dizer lá, 3 semanas, 1 mês depois, você já poderia tomar a sua vacina, mesmo que você tenha tido Covid. É importante, tomem, não deixem de tomar vacina por ter tido a Covid. Doutora, a gente percebe aqui pelas perguntas, né, de como é importante um espaço como esse, né, de Sim. esclarecimento, de dúvidas, porque, sem dúvida, com a pandemia da Covid-19, cresceu também a multiplicação de 3 grandes vírus, né, tão letais quanto o novo coronavírus, ou talvez que fizeram o novo coronavírus ser tão mais letal do que as mutações, não sei, pegando vírus da fake news, o vírus do negacionismo da ciência e o vírus agora da politização, né? Então, um momento como esse, que as perguntas estão aqui acontecendo, a gente vê como é importante um espaço de diálogo desse, para esclarecimento de dúvidas, para vencer esses vírus, fake news, negacionismo e politização, né? Bom, doutora, eu queria agora pegar um outro aspecto, que digamos, epidemiologia, letalidade, né? Quando as mutações começaram a ocorrer no Brasil, havia, né, o que se falava muito era que o vírus ele era mais infectante, mas possivelmente menos letal. Era essa informação que era dita, sei lá, em janeiro. Mas agora, em final de março, a gente está vendo 3 mil mortes por dia. Então, essa letalidade é o que mesmo?
Será que, sabe, diante daquilo que se falava que essas mutações não eram tão letais? Um outro aspecto é do que eu chamo de epidemiologia, não sei, me corrija se eu estiver falando a terminologia errada, doutora, que é a gente que trabalha com HIV há muito tempo, a gente sabe de que algumas coisas elas não deram certo e a gente não podia repetir, né? Que é, por exemplo, a questão da terminologia de grupo de risco. A gente sabia que não deu certo com HIV. E a gente viu novamente se aplicando na pandemia da Covid-19, grupo de risco, idosos, comorbidade. E o que a gente vê agora nos hospitais, nas UTIs, jovens com a doença, sim, com quadro grave. Então, esse bloco, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa questão, letalidade versus a nova vulnerabilidade, né, os novos casos, perfil. Muito obrigada por essa pergunta. Eu quero aproveitar para fazer alguns esclarecimentos que eu acho que são de extrema importância para quem está nos ouvindo. Então, no começo, você está certo, a gente, como há muito tempo atrás, nos grupos das pessoas que vivem com HIV, a gente falava grupos de risco e deu início àquele preconceito todo, e que hoje já diminuiu um pouco, mas ainda existe. Então, naquele momento, em março, nós estávamos aprendendo com essa doença. E o que a gente notou? Que as pessoas que internavam, elas tinham mais do que 60 anos, elas tinham diabetes, ou tinham hipertensão, ou tinham os três, e que a obesidade tinha um papel importante. E aí estudaram que existia mesmo uma enzima, um receptor dentro do nosso corpo que ligava melhor com esse vírus nessas condições. Então, foi uma explicação interessante para todos nós. E aí, raríssimo, nós internávamos pacientes com 50 anos. Raro, realmente eram essas as pessoas mais afetadas. Me parece que os idosos, e desculpe dizer, mas pelo ponto de vista da medicina, acima de 60 anos já é considerado idoso, né? Elas, acho que são pessoas que se cuidam, em geral, se cuidam muito mais. Então, o que a gente viu neste momento de crise sanitária e emergência de saúde que nós estamos? Tem jovens, Harley, você está correto. Nessa quarta-feira, durante o meu trabalho, tinha um jovem de 23 anos, não tinha comorbidade nenhuma e tinha um pulmão bastante machucado pelo vírus, assim, com risco de vida e tudo. Então, você olha para tudo isso e hoje podem ser as variantes. Será que essa população jovem se cuida menos, sai mais, aglomera mais e ela está exposta a uma carga muito maior de vírus e por isso que elas adoecem mais? Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração, mas eu estou 1000% de acordo com você que é quase que uma ignorância falar que existe grupo de risco hoje em dia. Não tem mais. Até mesmo as crianças, que parecia que antes estava livre disso, elas não desenvolvem formas como a que os adultos desenvolvem, mas elas podem depois ter uma síndrome com edema, com várias outras coisas que são importantes. Agora, olha que dado interessante para passar para vocês e compartilhar. Esse dado de 3.200 mortes, né, infelizmente por dia, ela pode ter a ver com a variante e pelo vírus ser mais grave, mas ela tem a ver também com a qualidade do serviço de saúde que nós somos capazes de prestar nesse momento. Ora, se eu tenho hospitais cheios, se eu estou com fila de espera para uma UTI, entendendo que o problema maior começou semana passada, que esses pacientes, em geral, ficam internados numa UTI de 14 a 21 dias, a próxima semana vai ser pior ainda do que essa. Então, esse número de 3.000, é horrível dizer isso, mas ele é um número quase, não é a totalidade do que nós ainda vamos ver. Então, vejam a gravidade da situação. Esses pacientes que conseguiram seus leitos de TI, eles vão ficar 14 dias, 21 dias lá. E toda essa turma que está chegando nova e que precisa de UTI, não vai ter essa assistência. E não é uma questão só de abrir leitos novos ou criar vagas de enfermaria. Não existe equipe treinada. Nós não somos o país que se planeja. Nós tivemos tempo para se planejar. Nós tivemos tempo de fazer concurso público. Nós tivemos tempo de ter médicos treinados para enfrentar essa doença. E não foi feito. Então, não adianta colocar qualquer médico que não tenha especialidade para cuidar de um paciente grave em UTI, porque são pacientes que precisam daquela especialidade e das medidas corretas que nós aprendemos para que esses pacientes tenham chance. Então, a situação, eu comento com vocês de uma forma bastante dramática, porque é isso que eu estou vivendo essa semana.
E tudo deveria ter sido planejado, deveria ter sido diferente. E, Harley, se você me permite fazer um apelo aqui a todos que estão nos ouvindo. Esse uso desmedido, você falou bem das fake news da política, eu não tenho nada com partido nenhum, eu estou falando como uma cidadã brasileira e como uma médica infectologista que está trabalhando na linha de frente, esgotada há 1 ano e 1 mês, não é isso que a gente está chegando? Sim. Esse uso dessa prescrição, dessas medicações, como uma forma, talvez, de acalmar a nossa alma, então, usar corticoide precocemente, usar ivermectina, usar hidroxicloroquina, é horrível. Não se deve fazer isto nas fases iniciais da doença. Primeiro, que ivermectina não funciona em momento nenhum. Segundo, hidroxicloroquina também. E isso não é porque é da boca para fora, isso já está avaliado, já está estudado. Não funciona. Eu imagino que as pessoas tentam se agarrar em algo pelo desespero da situação. Mas se só não funcionasse, tudo bem. A questão é que elas têm problemas com efeitos colaterais que podem deixar esse paciente mais grave ainda. Então, é isso que as sociedades médicas vêm publicando essa semana, que esse kit de tratamento precoce seria ótimo se ele fosse bom, mas não é. E a gente vai ter que olhar para essa verdade de frente. E esse é o grande problema que nós temos. Quem sabe, daqui a um tempo surge alguma outra medicação que realmente funcione, mas não, nesse momento a gente não tem para essa fase inicial. Então veja a importância de nós nos cuidarmos e veja a importância que seria ter medidas mais restritivas nesse momento, Harley, para evitar o que vai acontecer daqui 14 dias. Porque o que a gente prevenir hoje vai demorar 14 dias para acontecer por conta do tempo de infectividade e contágio dessa doença. Desculpa ter me alargado, mas eu não queria deixar de fazer esse apelo hoje. É muito importante essa fala vir de uma profissional de saúde que está na linha de frente, uma médica infectologista de um hospital muito conceituado, que é o Hospital Emílio Ribas, falando sobre o chamado kit COVID, popularmente chamado como kit COVID, né? Tratamento precoce. A gente sabe, né, que diz que, sei lá, eu sou do Nordeste, estou no Nordeste no momento, embora o fundo é em São Paulo, e a gente tem aqui, né, no Norte, né, as benzedeiras, né? Então, no desespero, como a senhora falou, pode-se contar com tudo, e devemos contar com tudo, contanto que não faça mal, né? Porque não é assim, contanto que não faça mal para a saúde, podemos contar sim, né? E aí o kit COVID tem demonstrado, pela leitura que eu tenho feito, quanto estudioso do tema, e a senhora trazendo agora, prejuízos para o fígado, né, doutora? Inclusive, tem aumentado o número até de pessoas que eu fiz a leitura sobre isso, de transplante para fígado, devido já ao uso forte da ivermectina e da hidroxicloroquina. Então, não é de... Se não ajuda... não vai atrapalhar. Atrapalha sim, né, doutora? Bom, nós estamos chegando mais ou menos próximo ao nosso final da live, mas não tanto, porque aqui ainda tem uma pergunta relacionada à questão da imunização, que a gente está começando agora a campanha também da imunização do vírus da gripe, né? Que normalmente acontece em abril, por aí. Então, e aí, pode tomar próximo a vacina da Covid? Como é que fica? O Saúde Positiva, a gente construiu um catálogo de imunização para pessoas com HIV. Então, a pessoa vai tomar uma vacina da HPV, pode tomar próximo da Covid. Como é essa questão de tomar a vacina da Covid próximo a outras vacinas? Então, essas vacinas que nós temos nesse momento, a princípio não teria nenhum problema. E você tocou essas, né, que nós temos aqui, porque a gente não tem vacina de vírus vivo. Então, todas essas vacinas são consideradas inativadas ou então de material genético, uma vacina de RNA. Então, não interfere em nada com essas outras vacinas. Agora,
A gente não tem estudo, Harley, a verdade é essa. Nós não tivemos tempo de estudar o impacto dessas vacinas junto com todas as outras. Então, o que está se falando é, se possível, esperar um mês de intervalo entre outras vacinas. Agora, um ponto importante, né, a vacinação da gripe. Já vão começar as campanhas. Nós não podemos deixar de vacinar todas as pessoas que precisam tomar a vacina da gripe também. A gente não pode descuidar das outras... dos outros vírus que começaram a circular novamente assim que nós deixamos o isolamento social fragilizado. Então, manter as vacinas em dia é importante também, e obrigada por esse alerta da vacinação da gripe. Então, assim, em geral, não há problema nenhum de tomar próximo ou concomitante, mas não tem estudo. Isso é uma inferência que se faz pelas características das vacinas que estão sendo distribuídas. Então, esperar um mês seria de bom tom. Doutora, e em relação à vacina da pneumonia? Por exemplo, ele sabe que o Covid, ele ataca diretamente o pulmão, né? E provocando, me corrija se eu estiver errado, pneumonia viral e não bacteriana. A pessoa que toma a vacina da pneumonia, ela estaria mais protegida para uma Covid mais branda? São coisas diferentes. Eu diria que seria muito bom ela tomar a vacina da pneumonia, porque pode evitar que ela também adoeça disso enquanto ela estiver doente da Covid, né? Então, porque no momento que você está com a Covid, muitas vezes seu organismo está fragilizado e você pode adoecer de outras doenças também. Não é comum isso, não é. Mas sim, ter a vacinação em dia e manter a sua saúde em ordem, certamente é um ponto bastante positivo. Agora, o que eu te falei, o que eu comentei com vocês, existem pessoas extremamente saudáveis que tem 23 anos, que não tinha comorbidade nenhuma, que nem teria indicação, vamos dizer, de tomar vacina de pneumo, e que adoeceram gravemente pela Covid. Então, são coisas que andam paralelas. Então, a imunização, por favor, quem tem filhos e crianças, atualizem o calendário das crianças. As crianças não podem ficar atrasadas nas suas vacinas. Nós somos países que vira e mexe, tem surtos de sarampo, tem surtos de varicela, de catapora. Então, para quem tem filhos ou quem tem parentes que têm filhos, por favor, lembrem a eles de levá-los nos momentos adequados ao posto de saúde com toda a proteção possível para que elas mantenham o calendário de vacinação em dia, senão nós vamos ter um outro problema quando a gente possivelmente controlar essa situação da Covid, que vão ser surtos de outras doenças também. Certo, doutora. Como essa live, como eu mencionei no início, ela está sendo gravada, né, e vai ficar disponível nos canais do Fundo Positivo. É muito importante tudo isso que a gente está abordando aqui. Eu acho que nós ficamos parados em média de 3 meses sem falar de Covid no Fundo Positivo, né, no projeto Covid-19, comunicação positiva, e a gente teria aqui horas e horas para falar de tantos temas, né? Eu vou pedir licença à senhora aqui para compartilhar com a senhora um aspecto que eu acho que pode contribuir muito, tá? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de fazer algo que é um pouco diferente do que eu tenho feito nas lives anteriores, que às vezes vou dedicar essa live aqui a vida, né, das pessoas que se foram. Eu vou dedicar essa live aqui, né, a essas, fazer uma dedicatória aí. Hoje eu quero dedicar a live aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, representado pela senhora. Eu fico imaginando, né, 1 ano e 1 mês que vocês estão, né, nessa batalha diária, né? Eu conheço, como eu falei à senhora, eu compartilho, tenho essa grata satisfação de compartilhar com a senhora uma parte da minha vida profissional, enquanto a senhora é diretora médica de uma indústria farmacêutica, né, de uma empresa, mas a senhora não abandona o seu trabalho no campo, né, no atendimento com o paciente. Então, assim, eu queria dedicar essa live, sem dúvida nenhuma, a todos os profissionais da saúde, mas em especial a senhora que está aqui conosco, representando eles. Tá? Olha, Harley, muito obrigada, me sinto muito honrada pelo convite, por essa homenagem bonita, e volta essa homenagem com um pedido, né, para todos que estão nos ouvindo, que as pessoas falaram muito de heróis,
E não me sinto assim, nenhum dos colegas que trabalham comigo se sentem assim. Essa é a profissão que a gente escolheu, é o que a gente tem que fazer de melhor pela população que precisa de nós agora. Mas o grande pedido era relacionado à cidadania, né, Harley? Que a gente pudesse exercer a cidadania, pudesse se proteger para proteger o próximo, que esse possa ser um grande ato de amor entre nós, que à medida que a gente se protege, a gente está protegendo quem está ao nosso lado, principalmente num momento tão difícil. E sem dúvida nenhuma vai ajudar todos os profissionais da área de saúde, que eu volto a dizer para vocês, estão exaustos. Hoje, Harley, mesmo eu tentei passar aqui uma maquiagem para melhorar um pouco, mas eu estou percebendo aqui pela câmera que não ajudou muito. Não, mas tá é isso, essa é a cara que a gente está atualmente. Então, te agradeço muitíssimo, imensamente, por abrir esse espaço, a essa sua audiência linda, maravilhosa, e que eu espero de coração ter contribuído e ter esclarecido um pouquinho para que a gente possa sair dessa juntos, Harley. Muito, doutora. E eu gostaria de finalizar essa live e dizendo, inclusive, como eu já disse, da minha grande satisfação de estar com a senhora hoje à noite, mas é uma grande coincidência que esteja essa live acontecendo hoje, dia 25 de março de 2021. E é a primeira vez que eu me sinto tão à vontade, porque estou aqui com a senhora hoje à noite, e de abrir essa situação. Exatamente há 2 horas, há 1 ano atrás, eu estava entrando na UTI de Covid. Então, eu queria falar um pouco nesse final agora aqui, no lugar de fala, para falar sobre a minha vivência, que o lugar de fala pudesse contribuir para 2 aspectos. Pode trazer a doutora, Luiz, aqui. E exatamente isso, doutora. Dia 25 de março, eu fui para o hospital achando que eu ia passar 1 hora. E lá fiquei 1 mês, 12 dias entubado. E totalmente fora do chamado grupo de risco, né? Como até então se falava. A senhora me conhece dos encontros que a gente tinha reunião, e eu sempre terminava a reunião indo para a academia, fazer meus exercícios físicos, era chamado Cara Geração Saúde, e quase fui. Então, assim, não tem essa de grupo de risco. A vida é isso. Então, vamos pegar essa fala, assim, da doutora Fabiane, né? Vamos pegar essa fala em relação à nossa vivência enquanto cidadão nessa vida, né? A pensar em si que, por um vacilo, a gente pode perder a chance de viver, ou por um vacilo, levar a doença para uma pessoa que a gente tanto ama, um familiar, um ente querido, né? Então, assim, é triste que a gente esteja lidando hoje em dia com números como estatísticas, né? 3.000 mortes. Gente, mas são 3.000 vidas, né? E 3.000 vidas que se vão, que deixam saudades, vidas que se foram numa solidão que a Covid provoca no leito de UTI. Exato. Né? Então, não vamos tratar como números, vamos tratar como vidas. E aí um pouco, eu compartilho esse meu depoimento aqui com a senhora, porque eu me senti à vontade pela primeira vez de falar, e pela coincidência que exatamente hoje, 25 de março, faz 1 ano, que eu tive a experiência na minha vida com a Covid-19, que não foi nada fácil. E essa semana, que está chegando próximo ao dia 25, e vem muitos pensamentos, eu estava com o Spotify ligado, né? E vi uma música aparecer, que era a indicação do Spotify, que era uma música dos Saltimbancos, do Chico Buarque, da Nara Leão, dos 4 bichos, né? O gato, o cachorro, a galinha e o jumento. E eu me lembrei que, durante a minha infância, eu fiz essa peça durante anos,
e eu era o jumento, e eu cantava exatamente esse trecho aqui, doutora, que é esse trecho da música do Chico Buarque. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco. Não há nada para temer. Eu lembrei, eu olhei para aquilo ali e falei, olha a criança que você já foi, e olha a criança que você está agora. Então, hoje, com essa live de hoje, com essa possibilidade de estar aqui com a senhora falando de vida, acho que aquela criança sente um pouco de orgulho. E sem dúvida nenhuma, quem está nos escutando, se acha que saiu da trilha, pensa um pouquinho, ainda dá tempo. Se previne da Covid, porque a criança vai ficar orgulhosa. Ai, que lindo, Harley. Sou sua fã. Obrigado. Bom, aqui nós encerramos nossa live, estamos chegando ao fim. Agradecemos a todos e a todas que participaram, principalmente a nossa convidada, doutora Fabiane Alfá. Aproveito para convidar a todos que não assistiram essa live para assistir no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Se inscrevam, nos sigam, estamos juntos pela vida. Boa noite. Boa noite.